Inicialmente, para a gente entender o que é um relato de viagem, a gente precisa saber o que é um texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ao longo de uma estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Ou seja, o texto narrativo é aquele que narra, é aquele que conta uma história, conta uma sequência de fatos, mas essa sequência de fatos, ela tem que ser narrada, ela tem que ser contada respeitando a sequência de começo, meio e fim. O relato. Em se tratando de relato de viagem, um relato, ela é uma narração de experiências vividas, ou seja, mas essas experiências vividas são relatadas sobre o ponto de vista do narrador, sobre o ponto de vista de quem relata, de quem narra, de quem fala sobre o local. Quais são as características gerais do relato de viagem? Geralmente, o relato de viagem é uma história contada por uma pessoa real. Assim como todos os fatos eles são reais ou são fatos relatados. São descritos lugares, situações vividas, são dadas informações precisas do tempo e do lugar, em que tempo aconteceu, em que lugar aconteceu. O narrador ele conta de modo particular os acontecimentos, já que ele conheceu ou que ele imaginou aquele local, ele conta de modo particular. Uma parte do texto ele é descritivo e outra parte é narrativa. O que é isso? Uma parte é descritiva, por quê? Porque descreve o lugar. E outra parte é narrativa porque conta a história. Os verbos, os pronomes, eles são usados na maioria na primeira pessoa. Tem a estrutura, como eu falei no início, de começo, meio e fim. O tempo verbal, geralmente, é pretérito perfeito do modo indicativo. O que é isso? Pretérito é passado, perfeito é um passado já concluído. Então, viajei, andei, mas nem sempre ele precisa ser todo no pretérito perfeito do indicativo. Esse relato ele pode ser contado no tempo presente, mas com que objetivo? Fazer com que o leitor ele tenha a impressão de que esteja observando o acontecimento. Que o leitor, quando veja o vídeo, ele tenha a impressão de que ele está ali naquele momento. Para registrar as impressões sobre o lugar, são utilizados os adjetivos em uso excessivo. Então, os adjetivos referentes ao lugar, eles são utilizados. A linguagem ela pode ser formal ou informal, dependendo do grau de intimidade entre quem fala, quem conta a história, quem narra, quem relata e quem recebe a história, o leitor e interlocutor. Prevalece as impressões e as sensações do autor do relato, daquela pessoa que conta o relato, daquela pessoa que construiu o relato. Qual é a estrutura do relato de viagem? O relato de viagem ele precisa obedecer uma estrutura geral. Precisa ter um enredo, um espaço, um foco narrativo, tempo, personagens. Um enredo. O que seria um enredo? Seria o início da história. Como é que começa a história? Como é que começa essa viagem? Como é que se desenvolve essa viagem? E como é que é o final desse relato de viagem? O espaço. Em que local acontece essa viagem?
Qual é o relato? Onde é que se desenvolve esse relato? O foco narrativo. Geralmente o narrador é em primeira pessoa, então os verbos e os pronomes também devem estar em primeira pessoa. O tempo. Geralmente é um tempo do pretérito perfeito, algo já concluído, mas eu posso colocar um tempo presente para ser mais, para colocar o leitor por dentro desses fatos, para colocar o leitor presente na narração desses fatos. E as personagens. Quais são as personagens que tem ali? Quais são as pessoas que são protagonistas? Quais são as personagens que são secundárias e assim por diante?